Olá a todos, quem fala é o professor Hércules. Nesta aula falaremos a respeito do Teorema de Pitágoras, o mais famoso de todos os teoremas da geometria. Uma boa aula para todos vocês. Objetivos da aula: compreender o Teorema de Pitágoras como relação para o cálculo da medida dos lados de um triângulo retângulo. Resolver problemas de aplicação do Teorema de Pitágoras. Resolver problemas geométricos que recaem no Teorema de Pitágoras. Triângulo retângulo. Os lados de um triângulo retângulo recebem nomes específicos. O lado maior, lado oposto ao ângulo reto, é chamado de hipotenusa, e os outros dois lados que formam o ângulo de 90 graus são denominados catetos. Pessoal, o Teorema de Pitágoras ele é aplicado apenas em triângulos que são retângulos. Teorema de Pitágoras. Em um triângulo retângulo, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Observem a figura, a nossa hipotenusa é o segmento de medida A e os nossos catetos são os segmentos B e C. Reparem que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, conforme o enunciado do teorema. Vamos ver algumas aplicações. O primeiro exemplo, calcular a medida da hipotenusa de um triângulo retângulo, cujos catetos medem 3 centímetros e 4 centímetros. Observe a nossa figura. O nosso objetivo é calcular a medida do segmento X, que é a hipotenusa, e os nossos catetos, um mede 3 e o outro 4 centímetros. Aplicando então o Teorema de Pitágoras, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Substituindo o A pelo X, o B por 3 e o C pelo 4. Fazendo os cálculos, primeiro as potências, 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, 9 mais 16, 25, raiz quadrada de 25, x igual a 5. Portanto, a medida da hipotenusa é de 5 centímetros. Segundo exemplo, vamos calcular a medida do cateto H da figura. Então, nós temos um outro triângulo retângulo de catetos H e 2 centímetros. E a nossa hipotenusa mede 4 centímetros. Usando de novo o Teorema de Pitágoras, que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, substituindo o A por 4, o B pelo H e o C pelo valor 2. Resolve primeiro as potências, 4 ao quadrado 16 e 2 ao quadrado 4. Estou passando o 4 para o primeiro membro, ele muda o sinal. E 16 menos 4 é 12. Inverti os termos. Coloquei o h ao quadrado como primeiro termo e o 12 como segundo termo. Raiz quadrada de 12. Lembre-se que 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. O 4 tem raiz quadrada exata, que é 2. Portanto, o 2 saiu da raiz, né? Foi extraído. Então, a resposta é que h é igual a 2 raiz de 3 centímetros. Próximo exemplo, vamos calcular a medida da escada na figura. Então, reparem que nós temos aí uma figura, né, representada como se fosse um prédio de 3 andares, aproximadamente 12 metros. A escada está a uma distância de 5 metros do prédio. Vamos calcular quanto que tem que ser a medida dessa escada em metros. Reparem que a nossa escada é a hipotenusa. Então, usando o Teorema de Pitágoras, nós temos como cateto o 5 e o 12. Substituindo o A pelo X, o B pelo 5 e o C pelo 12.
Primeiro eu resolvo as potências, 5 ao quadrado, 25, 12 ao quadrado, 144, soma 25 mais 144 dá 169, extrai a raiz de 169, que é igual a 13. Reparem que às vezes o resultado dá exato e às vezes não dá. Às vezes a gente quer calcular a hipotenusa e às vezes a gente quer calcular um dos catetos, ok? Pessoal, chegamos no final desta aula, onde nós abordamos o tema Teorema de Pitágoras. Procurem fazer os exercícios propostos. Uma boa semana para vocês e até breve.